Deus permite os problemas para que nós não venhamos nos esquecer dele. Porque quando tudo vai bem, normalmente o ser humano se esquece quem é que proporcionou aquele bem. Vamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. Agora, Salmos 12 e alguns outros salmos, vamos pedir que Deus dirija-nos. Ó Deus, nós estamos meditando na Tua palavra e sobre a vida do Teu servo Davi. Que o Senhor nos dê essa mesma fé de enfrentar os problemas, de olhar para Ti e ficar firme, perseverante até o fim. Por isso, esteja aqui conosco e fale com a gente. Amém. Salmos 12 começa assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. O comentário diz: falsidade. Com uma sociedade cada vez mais desintegrada e confusa, fica difícil encontrar alguém realmente confiável. Muitos, influenciados pela imoralidade e ganância, não veem dificuldade em mentir, enganar, ferir, bajular e prejudicar quem quer que seja para conseguir o que desejam. Para estes, o certo é visto como errado e o errado como certo. Assim, diante de tanto crédito que o mundo dá ao pecado, como viver em retidão? Como ser obediente a Deus quando há incentivo ao que é falso e ilusório? Só mesmo aqueles que vivem com o desejo único de agradar ao Senhor permanecem íntegros e fiéis a Ele. Já aqueles que confiam no poder das palavras aduladoras e na perspicácia dos lábios orgulhosos terão seus planos frustrados e serão cortados do meio dos justos. Lembra que Absalão, ele começou a ganhar as pessoas com a falsidade, né? Ganhando com as palavras. Os 6 agora. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quanto ao mais visto os filhos dos homens são exaltados. O comentário diz: enquanto os lábios bajuladores são mentirosos e desprezíveis, a palavra de Deus é comparada a um tesouro digno de toda confiança. Ela é mais pura e preciosa que a prata refinada 7 vezes pelo fogo. O mundo está mergulhado em uma crise moral, pois os valores humanos estão cada vez mais raros. No entanto, as Sagradas Escrituras permanecem infalíveis e desprovidas de incertezas ou enganos. Sábios são aqueles que praticam seus valiosos conselhos. A vida de Davi não foi fácil, mas ele plantou e colheu, né? Então, são consequências dos erros que nós cometemos, escolhas que fazemos. Salmos 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O comentário diz: até quando? Na ânsia por resposta, Davi pergunta 4 vezes até quando permanecerá afligido e em agonia por causa da perseguição dos adversários. Isso também acontece conosco. Desejamos saber quando teremos alívio de nossas dores e usamos nossas orações para questionarmos a demora de Deus. Mas o fato de as nossas orações não serem atendidas prontamente não significa que o Altíssimo nos abandonou. Ao contrário, nas nossas maiores dificuldades, Ele trabalha em nosso favor, pois são nesses momentos que o buscamos mais e agimos a fé
em sua palavra. É verdade. A pessoa, quando ela está enfrentando lutas, ela se coloca aos pés do Senhor Jesus para o buscar. No 3, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. O comentário diz, sono da morte. O brilho dos olhos espelha a vitalidade da alma e do corpo. Pelos olhos conseguimos perceber o estado emocional e espiritual de uma pessoa. Davi, por exemplo, estava com os olhos entristecidos devido a tanto desassossego. Diante disso, ele roga para que o Altíssimo lhe traga vigor e alívio, pois compreende que precisa ter sua força renovada e seus olhos espirituais iluminados para saber como agir. Note como angústia, mágoas, pecados ou preocupações enfraquecem o espírito. No entanto, a luz contida na palavra de Deus desperta, revigora e guia. Quem a segue tem o espírito avivado, a fé ativada e a certeza de que os problemas não prevalecerão em sua vida. Quando nossa fé é despertada, e ela é despertada através da palavra de Deus, quando ela é ouvida e obedecida, então essa palavra produz em nós uma confiança, uma certeza que as coisas irão se resolver. E essa certeza que nós vamos vendo no salmista, né? Nos salmos, eles começam com conflitos, com problemas, mas eles terminam honrando e glorificando a Deus. O 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Comentário final, coração alegre. Mesmo diante das aflições, Davi permanece confiante que o Eterno responderá a sua oração. A certeza de que seria salvo dos inimigos fazia o seu coração se regozijar. A convicção dele estava fundamentada no caráter fiel do Senhor a quem servia. Isso mostra que a confiança que sustenta nas lutas e dá paz, alegria e segurança é fruto de uma vida em comunhão com Deus. E era a comunhão que Davi mantinha com Deus. Isso não impede de nós falharmos, mas a comunhão com Deus, e cada vez mais vamos tendo comunhão com Deus, mais íntimo dele vamos nos tornando, mais forte também e conhecedores da vontade dele para a nossa vida. Salmos 14. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O comentário diz, o nécio vive como se não precisasse de Deus, ou como se ele não existisse. E por decidir deixar o Senhor fora de sua vida, tem o seu interior cada vez mais consumido pela corrupção e pela insensatez. O nécio possui entendimento equivocado de que o Eterno é indiferente ao comportamento humano, e isso move a praticar seus pecados deliberadamente. Sem direção, caminha para a destruição eterna e nem se dá conta desse perigo. O nécio pensa que Deus não existe, né? Não é porque todo mundo faz errado que eu também devo fazer o errado. Eu devo fazer certo mesmo quando todo mundo está fazendo o errado. Faz o que está escrito, orientado pela palavra. 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O comentário diz, olhou desde os céus. O soberano Deus busca pessoas que tenham interesse em conhecê-lo, verdadeiramente queiram se aliar a ele. Quando as encontra, enche-as com os seus pensamentos e direciona-as de acordo com a sua vontade. Sua intenção é torná-las a prova viva do seu poder neste mundo e assim fazer o seu nome conhecido por todos. Seguindo por 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem e não há sequer um. Então, desviaram-se todos, mas eu não vou me desviar. É o que eu digo, mas eu tenho que lutar por isso todos os dias. Por isso que a salvação não é algo que você conquista agora e pronto, já está, e você não precisa fazer mais nada. A salvação é algo que você tem que conquistar todos os dias. Diz o 4, não terão conhecimentos os que praticam iniquidade.
os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. E hoje nós já temos essa garantia. O Senhor Jesus veio resgatar a sua igreja. E todos aqueles que se entregam para o Senhor Jesus, em espírito e em verdade, recebem então a salvação da sua alma. O bispo Macedo começa no comentário do Salmos 28 assim: não emudeças para comigo, o silêncio de Deus nos aflige, pois muitas vezes podemos ter a impressão de que ele não ouve as nossas orações. Nossa geração está acostumada ao imediatismo, principalmente na comunicação. Vemos isso na velocidade com que interagimos com o outro, mesmo a quilômetros de distância. Mas quando se trata das questões espirituais, não é o ser humano quem cria as regras e determina o tempo. Ao contrário, ele está sujeito ao Altíssimo. Algumas vezes o seu calendário e modo de agir fogem à compreensão humana, mas isso é importante para nos ensinar a viver pela fé. Portanto, mesmo que a resposta não venha no seu tempo e não seja do seu jeito, não desfaleça. Creia que o Todo-Poderoso já o atendeu e realizará feitos maiores e melhores do que aquilo que você espera. Certa vez eu ouvi que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Eu prefiro crer assim. No versículo 1, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Rocha minha, né? É onde nós edificamos a nossa casa espiritual, né? Nossa morada, né? E essa rocha é o próprio Espírito Santo dentro do ser humano. 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não se reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio e o meu coração, e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Veja que os salmos, eles saltam, né? As inspirações de Davi saltam justamente nos momentos de maiores aflições que ele vivia, né? Então ele escrevia os salmos. Agora, Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lança sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. O comentário diz: o conflito entre a fé e o desespero. Os sofrimentos impostos pelos inimigos eram tão pesados que a alma e o corpo de Davi estremeciam por tamanha pressão. São nesses momentos que as fraquezas humanas tentam minar a fé, transformar as condições em desespero e sensação equivocada do abandono divino. Para não vacilar e ter as forças recobradas, Davi recorreu à presença do Altíssimo. Então, imagine a dor que ele sentia, não apenas de ser um fugitivo, de estar naquelas condições, mas de ser o próprio filho a perseguir ele. Você não espera isso do seu filho. Você não espera ser perseguido pelo filho que você criou com tanto amor. Jamais.
Então imagine a dor que ele sentia, né? No 5, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. O comentário diz, fuga dos problemas. Quantas vezes já pensamos em fugir ou passamos por grandes dificuldades? As lutas são tão árduas que tudo o que desejamos é um lugar distante para nos refugiarmos. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos oferece como abrigo seguro para nos guardar e nos dar livramento de todos os problemas que nos afligem. Achar seguro, bem presente no Senhor Jesus é a melhor opção. É a oração que faz isso. Às vezes a pessoa ela não quer orar ou ela despreza a oração e ela termina por sacrificar o bem mais precioso, né? O falar com Deus. No 8, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidades e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado, nem era o que me odiava, que me engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Quer dizer, aqueles amigos que o traíram. Você já sentiu a dor de uma traição? Uma dor avassaladora. Parece que não há cura. Então Davi estava se sentindo traído pelos seus amigos, né? Mas ele falou, porém eu invocarei a Deus. Ele se voltou para Deus. Não adianta você buscar ajuda numa pessoa que igual você ou talvez nem vai conseguir te dar um bom conselho. 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Comentário do 22, transfira o seu fardo. O ser humano não precisa carregar sozinho os fardos da vida, pois é convidado pelo Altíssimo a aliviar a alma, entregando a ele as suas preocupações, suas dificuldades e seus medos. Aqueles que agem confiando no cuidado divino serão sustentados até receberem o livramento de suas lutas. Mesmo vivendo os momentos mais difíceis, o justo jamais se abalará, pois sabe que a sua vida repousa nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus falou sobre a ansiedade, né? Ele mandou a gente olhar os pássaros, quem alimenta eles? Mas não falta o alimento a eles, né? Ele mandou olhar para os lírios do campo, quem veste os lírios? Ele mandou que nós lancemos sobre ele as nossas ansiedades. Ele até fala assim, quem, né? Por mais preocupado que esteja, ansioso que esteja, conseguiu acrescentar algum centímetro na sua estatura, né? Quem, por exemplo, aí eu vou falar, esse é meu, né? Quem você com muita preocupação, com muita ansiedade, fez aumentar o seu salário no final do mês, né? Então, não vale a pena. Eu sei que é fácil agora eu estar falando isso e você ouvindo, falando, é difícil. Mas é difícil realmente controlar a ansiedade, não é fácil.
Mas a ansiedade você controla à medida que você entrega para Deus. Se você entrega determinada situação, problema para Deus, mas continua se sentindo ansioso, é porque você não entregou. Então, novamente, você tem que voltar a orar e entregar de novo. E quantas vezes forem necessárias, até você ter a certeza de que aquilo ali já está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus vai dar certo. Vai dar certo, você tenha certeza disso. Tenha confiança plena. Então, se você está entregando algo, ou pensa que diz assim, eu já entreguei, mas continua ansiosa, preocupada, porque não entregou. Continua entregando até você se sentir 100% bem, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Dê o seu gosto, né? Porque o seu gosto nos ajuda a continuar propagando o vídeo aqui pelo YouTube, tá bom? E claro, faça seu comentário. Fique bem.